Van Helsing foi lançado em 2004 e, ainda que tenha apenas um filme, conseguiu lançar várias outras mídias que ainda possam pisar um tanto fora da linha e às vezes será a nossa melhor esperança para uma linha do tempo completa que teremos aqui. Olá, seres da noite e caçadores de monstros! Hoje, antes de termos toda a nossa memória apagada por uma força maior, eu gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem o like e me acompanhassem até o final do vídeo, verificar a sua inscrição, ativar o sininho e, se quiser ter benefícios exclusivos, é só se tornar parte do clã, do canal ou fazer doação direta por Pix. Para quem ainda não for inscrito, gostaria de pedir que se inscrevesse e também seguisse todos os passos já citados, mas lembrarei a todos mais ou menos no meio do vídeo. Pontos muito importantes. Antes de embarcar nessa grande empreitada, quero deixar algumas coisas mais do que claras. A primeira é que qualquer coisa que for falada sobre aspectos religiosos é parte da história do filme, e este não precisa ser totalmente fiel a qualquer religião relacionada ou parecida. Afinal de contas, temos várias interpretações. Cada mundo pode inventar o que quiser. Se discordar disso, melhor não assistir este filme e a maioria dos filmes de horror já lançados. A segunda é que as mídias que vieram do filme podem ter algumas peculiaridades e até mesmo coisas muito diferentes. Um grande exemplo é o jogo, onde muda muita coisa sobre as cenas de ação e alguns pequenos enredos, outros grandes enredos, porém mantém muitas das ideias e cenas principais, assim como nem sempre conversa com as outras mídias. Por isso, aqui eu cortarei as partes das informações que parecem ser sempre verdade e me focar numa linha do tempo muito mais concisa e não me apegar tanto aos detalhes, e sim aos fatos mais gerais. Pois, afinal de contas, o que nos importa aqui no final do dia é a obra original, ou seja, o filme. Para começarmos a nossa linha do tempo, temos que ir para tempos imemoriais, ou até mesmo antes. Pois qual seria a interpretação exata da criação e de sua ordem, ou até mesmo quem seriam alguns dos personagens principais, como eles surgiram, vai ficar um tanto no mistério. O importante é que temos três figuras muito importantes que fazem parte dessa aventura. Deus, que criou o arcanjo Gabriel, aqui chamada de a mão esquerda de Deus, e o demônio. Agora, sobre o capeta, é muito importante de manter a mente aberta, não sobre isso, calma, e esquecer os conceitos que tem sobre algumas religiões e outros, pois não temos a demonstração de quem seja essa figura. Pode ser que seja Lúcifer ou algumas outras das interpretações das outras ideias mais abraâmicas, até mesmo aquelas que citam Gabriel como a mão esquerda de Deus. E por incrível que pareça, temos estes personagens muito ativos, ainda que dois deles são apenas citados em vários momentos, mas nem sempre totalmente à nossa frente. O arcanjo Gabriel é extremamente ativo em sua vida ou existência. Isso, pois ele, além de suas obrigações divinas como mensageiro e guerreiro, possivelmente aquele que expulsa o próprio capeta do paraíso, ele, em algum momento, se torna um mortal, ou pelo menos fica com um corpo de homem entre os mortais. Só que ele não veio para cá de férias, e sim para fazer a vontade de Deus como um guerreiro. Desde a antiguidade até o meio da Idade das Trevas, ele serviu como um feroz combatente, e se levarmos algumas falas em consideração, ele seria um dos grandes responsáveis por grandes feitos na humanidade. O que para mim já explica como ele tem uma fisionomia melhorada. Afinal, ele é um anjo em forma de homem, o que pode lhe dar grandes vantagens e até mesmo poderes, ou pelo menos uma fisionomia super-humana, pelo menos sobre-humana. Só que isso não duraria para todos sempre. Entre o final de 1300 para 1400 temos o nascimento de Valérius, chamado também de Valérius o Antigo.
ele possivelmente teve mais de um filho, devido aos fatos que vamos ver. Só que um deles seria conhecido como Drácula, chamado na época de Vladislaus III. Nestas épocas, os inimigos dos cristãos estavam mais perto do que nunca de conseguir eliminar o mundo ocidental. Esta ameaça seria... Eu pensando, porque, gente, eu escrevo as coisas, mas eu sou péssimo de geografia, então eu fico ocidental, oriental. Esta ameaça seriam os otomanos. Neste período, diversas guerras, alianças e ordens se formaram para tentar conter os ânimos entre os nobres e tentar combater os inimigos. Uma dessas foi a Ordem do Dragão, uma organização de nobres que também possivelmente quem daria o nome ao nosso vampiro favorito. E, por incrível que pareça, seriam parte desta Vladislaus Gabriel, ou como o Drácula gosta de falar, ou Gabriel, que ainda que tivesse as suas memórias e servia como um enviado direto de Deus, e ambos seriam bons amigos, com objetivos similares e nobres em natureza. E foi neste meio que Drácula se apaixona por uma mulher, e por ainda maior coincidência do universo, Gabriel também cria um interesse por ela. E isso não fica fora de lore, tá, gente? O Van Helsing, o Gabriel, depois se apaixona pela Anna também, então ele nessa forma não é tipo todo purinho, não. E por isso a Ordem decide expulsar a mulher das terras ou da Ordem em si, alguma coisa do tipo. Só que com isso ela acaba por falecer e Drácula, em sua insanidade, tentar trazer de volta com magia das trevas, o que Gabriel impede e acaba por finalizar o seu grande amigo. Mas isso seria apenas o começo da grande saga. Com o fim de Drácula, tudo parecia que seria o caso final para os dois amigos. Porém, as consequências destes atos, na verdade, ecoariam por todos os lados, tanto para a vítima, tanto quanto para o causador. Para Drácula, ele ao ver o seu fim e se ver fora do seu corpo na outra vida, não é muito bem especificado. E quando ele morre, ele faz um trato com o diabo. Com isso, ele se torna um vampiro, uma criatura imensamente poderosa, de tal forma que seu corpo poderia ser praticamente todo destruído e poderia voltar sem nenhum problema, além de vários outros poderes e a imortalidade ao tempo. Uma coisa interessante é que, possivelmente, o demônio escolheu o Conde, pois ele era um grande amigo do anjo Gabriel e era um jeito bem interessante de ferrar a cabeça dele, vendo que agora um grande amigo se tornaria o seu maior inimigo. Porém, contudo, todavia, o fato de ter terminado com um grande amigo e alguém que poderia ajudar a cumprir a sua missão na Terra, teve por alguns problemas, Gabriel teve a sua mente apagada por Deus, seja por desejo próprio ou por punição, que ele perde a sua memória e se perde também por algum tempo. Um outro jeito interessante é que o demônio faz tudo isso para tentar pegar o Gabriel, mas a solução divina é apagar a memória, pois não tem culpa. É muito interessante esse jogo entre os dois. Já no caso da família deles, o pai, Valérius, começa a dedicar toda a sua vida para conseguir derrotar o seu filho novamente, por saber o perigo que ele representa. Ele precisaria de muita ajuda e teria grandes avanços, apesar de ter um grande problema no final. Valérius o Velho, por algum tempo, entra em um confronto com o seu filho. A totalidade deste não é descrito em grandes detalhes, mas, tendo em vista que este deixou muita coisa para trás, é algo que podemos ver que foi em grande escala. Toda a história que temos sobre Drácula, assim como a sua fraqueza a lobisomens, podemos ver como ele guardou e fez milhares de documentos e registros, até mesmo fazendo coisas mágicas para poder conter todo o seu empenho. Ao mesmo tempo que ele também entra em confronto direto, tantas formas que promete
Deus que se não terminasse com Drácula, a sua família estaria amaldiçoada. E ainda que tenha feito grande progresso e tenha conseguido prender o seu filho em um lugar afastado no meio do gelo, o demônio deu asas para ele em uma forma de batalha muito mais poderosa que poderia voar. Com tantas batalhas e incapaz de acabar com o seu próprio filho, Valérius se vai e leva com ele boa parte do conhecimento para terminar com Drácula e também impede toda a sua família de entrar no reino dos céus. E antes que o vampiro fosse derrotado, a situação duraria mais de 400 anos para ser resolvida. Já do outro lado da moeda, teríamos Van Helsing, ou seja lá qual é o nome que ele teria feito ou seria chamado durante uma época. E neste ponto que possivelmente temos ou um pequeno furo de roteiro ou um furo em toda a lógica. Ele perde a memória em torno de 1400. Ele viveu como Van Helsing por todo este tempo? Pergunta no ar. Ele passa parte de sua vida treinando com os vários tipos de mestre, viajando o mundo para derrotar os monstros e outras coisas. Ele teria passado 400 anos fazendo isso e ninguém acharia isso anormal? Ou ele teria ficado vagando todo este tempo? Uma resposta exata não nos será dada, ou se é que a memória dele é apagada logo de cara. O que importa é que em algum momento a memória dele é apagada e ele é encontrado pelo Vaticano, que tem uma organização chamada de A Ordem, que se esforça para derrotar monstros em uma força mundial. Por favor, não confundir a Ordem do Dragão, que citei antes, com a Ordem do Vaticano. Coisas diferentes. Ainda que tenha uma pequena ideia similar, mas são ordens diferentes. Um ponto interessante é que esta Ordem do Vaticano tem acesso ou fabrica uma tecnologia muito avançada para os seus tempos, e eu diria até mesmo que beirando a magia e a alquimia, o que é interessante de se colocar em perspectiva. Que eles têm um anjo ou arcanjo na Terra fazendo seu serviço, enquanto possuem a tecnologia steampunk e alquimia. Parabéns, você chegou ao meio do vídeo. Então, se você chegou até aqui, eu gostaria de pedir novamente então que você deixasse aquele like, comentário, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e também, sei lá. Enquanto Gabriel passava pela pior crise existencial que já existiu em toda a existência, as consequências de suas ações ecoaram por muitas vidas, como o Valérius o Velho, indo dessa para uma não melhor, afinal de contas ficou parado lá, talvez limbo, outras coisas. As gerações tinham agora uma missão. O problema é que Drácula não poderia ser derrotado de uma forma comum, e o conhecimento foi levado para o túmulo, mas, modo de dizer, foi deixado lá, mas ninguém sabia decifrar. E, aparentemente, os descendentes tinham um modo mais direto de tentar lidar com o problema, o que claramente não estava dando certo. E depois de perder gerações e mais gerações para o Conde, as coisas começam a ficar um tanto complicadas. Drácula deixava os habitantes cada vez mais assustados e sob o comando dele. Isso enquanto construía castelos e maquinações. Isso, pois o seu maior desejo era de ter filhos, e ainda que pudesse transformar outros em vampiros, isto não seria o suficiente para ele. Ele queria ter herdeiros e continuar o seu legado. Para este, ele tentava se reproduzir com suas noivas que ele mesmo transformava, geralmente 3 mulheres vampiras. Que o resultado era sempre o mesmo, uma criatura não viva alada, e ele tentava um meio de conseguir trazer estas à vida. Com cada vez menos chances de voltar para o paraíso, e Drácula cada vez mais influente, o mundo precisava de algo para mudar tudo. Principalmente com os 2 irmãos, Anna e Velkan, sendo os últimos da linha. Durante o ano de 1887, o Dr. Frankenstein e Drácula entraram em um acordo onde o Conde entraria com os recursos para a pesquisa, mas o produto final seria de sua propriedade. Típico acordo capitalista que beneficia o capital inicial.
é também do Dr. Frankenstein, do qual ele herda ou aprende a fazer o maquinário inteiro que vemos durante os filmes. O doutor tinha em mente trazer um ser humano de volta à vida. Para isso, fez um corpo de várias partes de humanos diferentes, e eu não ficarei tentando pensar sobre a ideia de a parte dá certo, o cérebro, que é a personalidade. Não importa muito isso, mas tem gente que fica fixada nessa parte. Tá? E também é aqui que vemos pela primeira vez os pequenos ajudantes do Drácula que parecem os Jawas do Star Wars. Possivelmente crias com sangue vampírico ou magia das trevas. Explicações? Zero. O projeto fica pronto, porém Frankenstein não quer a sua criação nas mãos de um monstro. O Drácula, não o monstro de Frankenstein. E depois de um grande confronto, o doutor acaba por falecer e a sua criação é perdida. Eu citarei a partir de agora Frankenstein ou o monstro ou criatura. Mas eu sei que não é Frankenstein, porque Frankenstein é o doutor, só para ficar fácil, beleza? Ainda que agora um caçador totalmente dedicado à sua causa, ele passa por algumas aventuras antes de ir ao encontro do seu antigo inimigo, agora amigo, ou ao contrário. Ele, teoricamente, teve muitas outras missões, que temos informações de poucas delas, principalmente mais próximo dos acontecimentos do filme. Isso, só para deixar um pouco meta, pois a Universal tinha grandes planos para toda a franquia, com uma série, mais HQs, outros filmes, mais jogos, porém, tinha só um pouquinho disso, pois todo o projeto foi cancelado um pouco antes do filme ser lançado. Por isso, temos apenas duas outras histórias, uma delas que vemos a conclusão do primeiro filme, onde ele termina com o Mr. Hyde, mas antes ele tinha o caçado por toda Paris, seguido pelo Londres, e até mesmo liberta a Rainha Vitória das garras do monstro. E entre a ida dele para a Transilvânia, enfrenta o Dr. Moreau e suas bestas híbridas, onde ele passa por várias aventuras, porém o doutor foge. Em 1888, Van Helsing, ou Gabriel, é enviado para a Transilvânia, onde é acompanhado por Kor, um monge que também trabalha para a Ordem, na parte dos estudos e de desenvolvimento de armas, possivelmente uma brincadeira com o Q, ou Q, da série de livros e filmes 007. E sim, 007 tem filmes, tem livros e começou como livros. Anna e Vulcan tinham uma armadilha para derrotar um lobisomem, mas devido à falta de recursos e preparos, Vulcan é mordido e desaparece, sobrando apenas Anna para lidar com o Conde. A chegada de Van Helsing começa o fim de tudo, onde ele consegue derrotar uma das noivas de Drácula, e conforme Anna, o primeiro a fazer isso, ou algo parecido, em mais de 100 anos, o que demonstra o estado horrível deste lugar se ninguém consegue nem finalizar um vampiro. Aos poucos, Van Helsing e Anna começam a desenvolver um romance, nada melhor do que caçar monstros para dar início a um relacionamento. O pior de tudo é que Drácula também demonstraria sentimentos por ela, o que é muito mais estranho por eles serem relacionados, ainda que de muito longe. E, novamente, temos o amor de ambos sendo um pilar em um confronto, como diria George Lucas. Conseguem invadir o castelo de Drácula e depois de um confronto eles acabam fugindo e encontrando a criatura escondida. E depois de uma armadilha liquidam mais uma das noivas de Drácula e infelizmente o irmão de Anna, Vulcan, também morre e ela é capturada. Eles fazem uma troca meio que sem querer depois de um baile, onde o Drácula fica com a criatura e o Van Helsing retoma a Anna. O Carl consegue juntar as peças do quebra-cabeça bem a tempo, pois Gabriel já tinha sido infectado por um lobisomem. Então, a ideia é que Drácula apenas poderia morrer nas mãos de um lobisomem. No caso, aí fica até poético por ser o Gabriel, ainda que eu acho que poderia ser apenas o Gabriel, mas é uma teoriazinha pequena minha, sem nenhum problema. Algum dia, como eu disse, é só um trecho aqui. Ele descobre uma passagem mágica para a Fortaleza de Gelo, onde se aproximam do duelo final. O plano do Drácula em todo este momento é de usar uma pessoa forte o suficiente para poder receber um raio, eletrificar os sacos de criança morcego que ele tem para poder fazer elas
terem energia vital suficiente para poder, sei lá, drenar sangue dos outros. Nunca foi muito bem explicado essa parte do plano. Então ele usa o Vulcan, ele usa o Frankenstein. O Frankenstein é o único que dá certo, na verdade. Mas vamos lá. Uma vez num castelo congelado Van Helsing, Anna e Cor se separam. O padre e a caçadora vão buscar o antídoto junto com Igor, um ajudante de Drácula, enquanto Van Helsing iria enfrentar o vampiro na torre de experimentos. Igor engana os dois e os prende junto com a vacina, e logo a última noiva de Drácula vem para o ataque, enquanto Van Helsing solta o monstro e começa seu embate com seu antigo amigo e agora super vampiro. O monstro acaba ajudando Cor e Anna, que por fim derrota a última noiva, enquanto Van Helsing, na sua forma de lobisomem, consegue dar conta de Drácula, o que foi uma batalha cruel e emocionante, mas que o Conde sucumbe no final. E para acabar com o ciclo, Gabriel finaliza com Anna em sua forma de lobo, pois ele perde o controle, ao mesmo tempo que ela consegue injetar a vacina contra a licantropia e Van Helsing volta ao normal. Com isso, todos os Valerians conseguem entrar novamente no paraíso. Van Helsing continua em sua jornada como um caçador de monstros, assim como possivelmente Cor vira padre ou algo do tipo. E o monstro de Frankenstein é deixado para viver ou para existir, como bem entender. Este filme traz muita coisa da literatura clássica, como o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que é parodiado em várias formas, mas a história original é bem interessante. O Van Helsing mesmo é um personagem do Drácula. O Drácula também é o outro personagem do Dr. Moreau, lobisomens, o Frankenstein de Mary Shelley. Eu acho que eu gosto sempre de trazer muito foco pro Frankenstein aqui, não só porque é uma criatura fascinante, mas porque a Mary Shelley, a escritora do Frankenstein, ela é de extrema importância para todo o processo que nós vemos, tanto por esse filme quanto para qualquer outra coisa. Ela é uma das primeiras obras de ficção, de sci-fi, vamos colocar assim, para a época seria sci-fi, ou ficção científica, para ser mais exato, da época. Lógico que o termo mudou tudo, então ela é uma das grandes responsáveis, e o Frankenstein é um marco eterno na literatura, hoje em dia nos filmes, e vai continuar sendo na cultura pop em geral. Apesar de não ser o meu monstro favorito, nem de perto, é um grande respeito. Eu acho que a gente tem que sempre falar sobre a Mary Shelley e a sua criação. Beleza, então, meu povo, esse aqui já tem outros vídeos meus sobre o Drácula, sobre o Van Helsing. Tenho falando sobre Drácula, outras noivas e este aqui que é uma linha do tempo. Tentei ser um pouco mais rápido nesse filme, nesse aqui da linha do tempo, para somente dar os pontos bases para a gente poder entender a história como um todo, e esperamos aí algum dia um reboot, um remake ou algo do tipo, que quase tivemos em 2020, mas está meio travado o processo. É isso aí, então não se esqueça então de deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, que eu já vejo tudo então na próxima.